Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Drex ou a Drex. Como que você tá falando? No feminino ou masculino? Existe essa dúvida, né? Porque você pode se referir como o real digital ou como a moeda digital. Então, nesse vídeo eu vou falar como o Drex, mas me conta aqui nos comentários como você acha melhor se referir a essa moeda. Vamos falar aqui o que é o Drex, quais os pontos positivos e negativos de uma moeda como essa e o que uma moeda como essa tem a ver com outras moedas digitais como o Bitcoin, por exemplo, que é uma confusão que as pessoas estão fazendo ao falar sobre o Drex. Primeira coisa aqui, que significa Drex. Drex significa real, digital, eletrônico. E o X no final é só pra ficar mais moderninho. Igual Pix, sabe o que significa Pix? É pagamento instantâneo. E o X no final é só pra dizer que é eletrônico, que é moderno, algo assim, entendeu? Mas ao contrário de Pix, que eu acho uma sigla bem simpática, né? Tá na boca do povo aí, faz um Pix. Drex eu achei um nome bem ruim. Eu sei que é uma sigla, mas eu acho que esse nome ficaria mais legal como Brax. E é muito comum o pessoal criar uma sigla bonitinha e depois inventar um nome pra justificar essa sigla. Brax poderia ser B de Brasil, R de real e A de automático. Mas eu acho que Brax ficaria mais legal. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse nome. Eu achei feinho, acho que soa feio esse nome, Drex. O Drex é uma moeda digital do tipo CBDC. O que é CBDC? É uma sigla em inglês que significa Central Bank Digital Currency, que traduzindo é uma moeda digital do Banco Central. E é exatamente o que essa moeda é. O Drex nada mais é do que uma versão 100% digital, 100% virtual do nosso dinheiro, o real. Então o Drex não vai ter flutuações de preço, como por exemplo o Bitcoin. Você vai lá, joga lá no Google Finance ou no CoinMarketCap lá, vê o preço do Bitcoin subindo, caindo, toda aquela volatilidade. O Drex não, ele sempre vai ter o mesmo valor do real. Um Drex sempre vai valer R$1. Aí você pode, talvez, se você tá meio por fora desse mundo das criptomoedas, você pode se perguntar, tá, se ele tem exatamente o mesmo valor do real, qual é a utilidade então dessa moeda? Pois é, vamos falar de alguns pontos positivos que você já deve até ter visto na televisão, mas também tem alguns lados negativos aí que pouca gente tá falando sobre isso. Mas só antes da gente falar sobre isso, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos, beleza? Só um breve resumo aqui, caso você não tenha ideia do que são moedas digitais. As moedas digitais, elas são construídas em cima de uma tecnologia chamada blockchain, que é uma tecnologia que permite com que coisas sejam únicas em um ambiente digital. Antes da existência dessa tecnologia, não tinha como a gente ter um dinheiro digital, como por exemplo hoje a gente tem o Bitcoin, porque as coisas digitais eram facilmente duplicadas. Então eu te passaria R$1, você duplicaria 1000 vezes esse R$1 digitalmente e ficaria milionário instantaneamente. Só que o blockchain é uma tecnologia que permite com que as coisas tenham um registro digital e elas sejam únicas, mesmo que sejam no ambiente digital. Em cima dessa tecnologia chamada blockchain, estão sendo criadas várias coisas recentemente que se utilizam dessa propriedade. Por exemplo, o Bitcoin, que é a invenção mais famosa que se utiliza do blockchain, mas a gente tem outras coisas como, por exemplo, os famosos NFTs, que são aquelas artes, né, imagens que são únicas em um ambiente digital e as pessoas podem usar isso como um ingresso, esse tipo de coisa. Então, a partir daí, os governos começaram a se interessar em ter a sua própria moeda digital. E alguns países já estão começando a criar as suas moedas e o Brasil está entre esses primeiros países que estão criando a sua moeda digital. O Drex hoje está só em fase de testes, talvez se você estiver vendo esse vídeo no futuro, você já esteja até usando o Drex. Então a minha chave Pix tá aqui na descrição, me faz um Pix via Drex, tô zoando. Então vamos falar primeiro sobre as coisas positivas, algumas utilidades que o Drex vai ter que vão sim facilitar bastante a nossa vida. Através do Drex a gente pode, por exemplo, fazer investimentos. Sabe quando você investe lá no Tesouro Direto? A gente precisa de um intermediador para fazer esse investimento, certo? A gente precisa abrir conta numa corretora, esse investimento passa lá pela B3. Com o Drex a gente pode fazer isso literalmente, né, direto com o Tesouro Direto. Você pode fazer um simples Pix e aí automaticamente quando o seu dinheiro bater naquela chave, aquele dinheiro instantaneamente vai estar vinculado com o seu CPF e pronto, você fez o seu investimento de maneira assim, instantânea. Vai ser muito interessante ver isso acontecer. E o dia que isso estiver disponível, com certeza eu vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando isso na prática. Uma outra coisa que eu achei sensacional é a parte de contratos inteligentes utilizando o Drex. Então, por exemplo, não sei se você já teve essa experiência de comprar um carro. Eu já tive essa experiência, meu pai, ele trabalha como Uber. Uma vez a gente comprou um carro e aí quando ele foi começar a trabalhar como Uber, ele vendeu o carrinho velho que ele tinha e
a gente foi atrás de comprar um novo carro para ele trabalhar. Eu morava em São Paulo nessa época e a gente comprou de uma pessoa que morava no interior de São Paulo. A gente foi até lá buscar e aí teve todo aquele trâmite chato de comprar um carro. A gente foi no cartório com o dono do carro para ele passar o documento do carro pro nome do meu pai. Aí os dois assinaram, carimbaram lá, autenticaram. Aí a gente foi no banco, fizemos a transferência, anexamos no processo lá o comprovante, toda aquela burocracia. Em um mundo totalmente digital que a gente vive hoje, a gente ainda precisa dessas chatices, dessas coisas meio analógicas. Até agora. Com o Drex, como que isso vai poder ser feito? Uma pessoa vai ter um carro e ela vai ter esse bem cadastrado lá no seu CPF, no sistema do Banco Central, vinculado lá com o Drex, com o seu dinheiro, com tudo. E aí você quer vender esse carro. Como que vai funcionar? Você vai, por exemplo, criar uma chave Pix aleatória, uma chave aleatória, passar para essa pessoa. No momento em que essa pessoa fizer um Pix para essa chave, o sistema do Banco Central já vai reconhecer essa transação e instantaneamente, assim como é fácil fazer um Pix, instantaneamente aquele bem, o carro daquela pessoa passa para o seu nome em um contrato totalmente digital, atrelado ao seu CPF, tudo no sistema do Banco Central. Vai ser simples assim, você vai comprar um carro fazendo um Pix e tudo já vai estar resolvido, sem precisar assinar papel nenhum, sem precisar de cartório e de intermediário nenhum. Então imagine tudo isso aqui acontecendo, vai ser incrível isso aqui. Mas, meu amigo, sempre que se fala de governo, nem tudo são flores, na verdade. Então vamos aqui falar um pouco sobre os lados negativos disso aqui. Bom, o principal lado negativo é a total centralização do dinheiro no Banco Central. E o Banco Central ter total controle sobre tudo que você faz. Cada passo, cada centavo que você gastar, o Banco Central vai ter controle exato do que você gastou, onde você gastou, em que horário você gastou, tudo. Literalmente tudo o Banco Central vai saber o que você faz. Pensando assim, qual seria o grande problema disso? Se você é uma pessoa que faz tudo certinho, você paga os seus impostos, você não é um criminoso que faz lavagem de dinheiro, se você anda na linha certinho, você não vai ter grandes problemas com isso aqui. Então, até esse ponto aqui, eu não vejo grandes problemas. A não ser que você que tá vendo esse vídeo aqui seja um criminoso. Aí, realmente vai ser um problema pra você. Não interessa pra você, palhaço. Mas, assim, para o cidadão comum, até esse ponto aqui não vai ter grandes problemas, porque o Banco Central ele já meio que sabe tudo que a gente faz, mesmo com a moeda analógica que a gente tem hoje, porque grande parte das nossas transações hoje já são digitais. O Pix ele veio com esse objetivo também. Todos os Pix que você faz, o Banco Central sabe exatamente o que você está fazendo. E essa às vezes é uma confusão que as pessoas fazem entre Drex e Pix. Se um vai substituir o outro, o que um tem a ver com o outro, eles são complementares. O Pix é a transação. O Drex é o próprio dinheiro, só que digital, entendeu? E a gente vai usar os dois. Agora, a dúvida que a gente tem é o que pode vir de ruim além disso. Você dá 100% do controle do seu dinheiro pro governo? Qual que é o efeito colateral disso? Será que no futuro o governo pode, por exemplo, te multar? Você falar mal de um político e aí eles decidirem que você não poderia fazer aquilo e aí você tomar uma multa e eles descontarem automaticamente lá das suas Drex, independente de onde elas estejam? Não sei, será que eles vão começar a bloquear dinheiro de pessoas, assim, de maneira muito fácil? Se tiver um aumento de imposto abusivo e esse imposto for descontado direto na fonte ali, super fácil, porque é tudo digital ali no sistema do Banco Central. Esse tipo de coisa, esse excesso de poder que o Banco Central vai ter sobre o seu próprio dinheiro é o que preocupa a gente. Tudo isso é especulação, não sabemos direito como é que vai funcionar, mas essa sim é uma preocupação com esse Drex. E aqui que entra o último ponto desse vídeo que é muito importante, que é o que o Drex tem a ver, por exemplo, com o Bitcoin, que é a moeda digital mais famosa? Praticamente nada. A única coisa que os dois têm em comum é que os dois são uma moeda digital e são construídas em cima da tecnologia blockchain. Mas o objetivo dos dois é exatamente o oposto. Porque, como eu falei, o Drex ele tem o objetivo de centralizar 100% o dinheiro no Banco Central, no governo, e o governo ter total controle sobre o seu dinheiro e sobre todas as transações que acontecem no país. O Bitcoin é exatamente o oposto disso. Se você gosta de Bitcoin, você sabe que a ideia do Bitcoin é exatamente tirar o poder do governo sobre o seu dinheiro. É uma forma de você ter uma parte do seu patrimônio totalmente descentralizada. O Bitcoin ele não está centralizado em governo nenhum. Não tem um banco central que rege o Bitcoin, que diz que alguns Bitcoins vão sair do mercado ou que alguns Bitcoins vão entrar no mercado por algum objetivo e aí assim causar inflação. Não, o Bitcoin ele é 100% descentralizado, ninguém tem controle sobre ele, ele tem regras bem estabelecidas, a gente sabe exatamente qual o número de Bitcoins que existem, quantos vão existir até o fim da mineração lá em 2140, a gente sabe que a cada 4 anos tem o halving, a gente sabe todas as regras do Bitcoin, sabe como ele funciona, ninguém controla ele e não tem intermediários nas transações. As transações são
são de pessoa para pessoa. Então, como objetivo, como uso, o Drex e o Bitcoin, eles não somente não têm nada em comum, mas como eles são completamente opostos. Mas também isso não quer dizer que o Drex é ruim e você não deve usar o Drex, ou que o Bitcoin é ruim. Pelo contrário, são duas coisas diferentes que têm utilidades diferentes. Eu tenho certeza, como eu falei nesse vídeo aqui, que o Drex vai trazer muitos benefícios e vai facilitar muito a nossa vida em alguns pontos. Assim como o Bitcoin tem também o seu objetivo. Tem gente que não gosta de investir em criptomoeda e tudo bem, eu respeito, mas eu particularmente considero sim que é importante ter pelo menos uma parte lá da sua carteira de investimentos em criptomoedas, exatamente para você ter uma parte do seu patrimônio protegida do poder excessivo que o governo tem sobre o nosso patrimônio. Eu acho até que com a criação, o lançamento e conforme o Drex for sendo aderido na sociedade, se ele pegar bastante igual o Pix pegou, por exemplo, a necessidade de você ter bitcoins na sua carteira de investimento é ainda maior. Você não vai ter 100% do seu dinheiro centralizado na mão de um governo. Você vai ter pelo menos uma parte de tudo que você construiu na sua vida totalmente descentralizado somente na sua mão. E você viu que recentemente mudou a taxa Selic, mas você sabe o que isso muda na sua vida? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico certinho em que a taxa de juros influencia na sua vida. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante também.